Olha, gente, com muita satisfação, mandei brasa também no final de semana, na sexta-feira à noite, lá na Unisa. Fui convidado pelo doutor Públio para fazer lá uma palestra. Durou apenas 1h30, né? E para alunos da Unisa de Direito e de Jornalismo. Muito obrigado a todos vocês. A presença de gente importante. O Marco Aurélio Cunha também, formado lá na Unisa. Grande homem, gente boa. Ele esteve também lá na quinta-feira, o Paulinho Jamelli na quinta-feira. É? Uma semana Ô, toda Milton, de palestras. e você falou um nome que tá na linha aí. Parece que a gente combinou, mas não combinou. Vamos ver se acerta qual deles que é. Primeiro, bom dia, né? Pra você, pro Rafael Palmeira e pra todos da Rádio Bandeirantes. Vamos ver se acerta. Você falou o nome dele agora. Marco Aurélio Cunha. Não, Então, Jamelli. ele mesmo. Então, Afinal, hoje tem Palmeiras e Santos, né? Ele que é um grande santista, não vou ferrar o Jamel, até porque eu não sei o time dele. Sei que ele é saragossano, isso eu sei. o que é isso? Torcedor do Saragossa da Espanha, que é o meu time, depois do Como é que é? Palmeiras. Torcedor do Saragossa, o que é? Eu acho que essa... Não sei se essa... O Jamel pode me corrigir, acho que é saragossano. Você tá gaguejando muito. Viu? Aragonês, quem nasce em Saragossa é aragonês. Agora, quem torce pro Saragossa, eu não sei. Agora, o Paulinho Jamelli foi lá na quarta ou na quinta, lá na Unisa também, fez uma palestra muito bonita, e o Marco Aurélio Cunha também. Inclusive, deu aulas lá de salto de altura, porque ele é alto pra burro, tem quase 2 metros de altura, mas o coração dele é maior ainda, hein? Ô, Paulinho Jamelli, como é que vai, rapaz? Você tá bom? Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cimate aí. Bom dia aos ouvintes. E que confusão que o Cimate fez aí com o Zaragoza agora, hein? Ele não sabe nada, a avó dele era espanhola, entendeu? E agora ele tá chutando. Não, quem nasce em Saragossa é aragonês. Agora, quem torce pro Saragossa é o quê, Jamel? Bom dia. Bom, quem nasce em Zaragoza é zaragossista, né? Zaragoçano, né? Que nasce em Zaragoza. Zaragossista é quem torce pro Zaragoza. E quem é aragonês é porque nasce em Aragão, que é o estado Vixe. que está Zaragoza, né? Então é o aragonês, né? Bom, comecei bem o domingo, hein? Que nem diz o Milton, você teve uma nota 6,37. Não, eu tive uma nota 2, né? Eu acertei metade da metade. Mas você foi mal, hein, Simate? Você tá começando mal o domingo. Você que é o maior jornalista em atividade hoje no Brasil, viu? E hoje vai até tarde, hein, Milton? Hoje promete, então. A tua avó querida que tá no céu tá decepcionada, a espanhola, com você hoje, viu? É. Porque você não sabe nada de Espanha. Agora, você falou do time do Paulinho Jamelli. Ele jogou só no São Paulo, no Santos, no futebol europeu. Mas ele é torcedor do Juventus, Clube Atlético Juventus. Jogou no Santos também, né? Então é isso aí. Mas, Jamelli, como é que foi lá na Unisa? Fiquei impressionado lá no anfiteatro, foi recebido com muito carinho pelos pelos alunos de Direito e também de Jornalismo. Fiz uma palestrinha rápida lá de 1h30, mas o pessoal gostaram, viu? Netamente falando. Bom dia, Jamelli. Bom dia, Milton. Eu tive lá também no dia, na abertura, né, na quinta-feira, a convite do doutor Ricardo Pinto, né, o advogado, e foi o primeiro, né, fiquei até assim, né, que eu até brinquei com o pessoal, falou, era mais fácil bater um pênalti numa final do que falar depois dos oradores que falaram lá, né, porque tava até o ministro, né, do STJ lá, o doutor Paulo Moura Dias, né. Torcedor do Santos, doente, nasceu em Santos. E o irmão dele, o médico lá em Santos também, fiz um vídeo falando com ele, combinamos de ir na Vila assistir o jogo, foi muito legal, né, na Unisa, e uma iniciativa muito, muito legal que eles fizeram de fazer, né, esse congresso e sobre direito esportivo, e eu tive o prazer de falar, né, de ter um tempinho lá para conversar e falar um pouco de uma palestra, não é nenhuma palestra, né? Era mais um bate-papo falando da minha carreira, de como o direito esportivo me ajudou e continua ajudando, da importância, né? E tava o pessoal da psicologia também, que daí a gente falou um pouquinho de coaching, de gestão de carreira e das pessoas, né? Porque no final das contas, né, Milton, tanto na rádio como nos seus negócios, no futebol, na vida, na família, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente tem que focar muito nesse lado que é o ser humano, né? Então, por mais que tenha negócio, dinheiro e posições envolvidas, a gente está falando com pessoas, então acho que é muito importante. E eu não deu para eu ir na sua, né? Porque eu vi uns pedaços na internet de você contando as suas histórias lá, mas eu fiquei muito contente e a gente ainda acha que vai ter, né, agora uma prolongação, né, desse congresso, vão ter aulas, vão ter cursos, né, de
de gestão, de direito esportivo lá, e eu estou participando junto com o pessoal da coordenação, né, com a reitora, com a professora Roberta, né, que é a coordenadora dos cursos de direito lá também, e fiquei muito orgulhoso, né, de ser um dos palestrantes que estavam lá e o único ex-atleta, né, tinha gente de referência em todas as áreas ali, né, no direito, na imprensa, na administração, e eu como ex-atleta fiquei muito orgulhoso. Isso mesmo, Jamel. Eu também fiquei muito orgulhoso lá com o Carinho. Nunca tinha ido na Unisa. Eu fiquei lá umas 2 horas e pouco e tal. Foi muito bom. Conheci o Dr. Breno também, de Curitiba, Paraná, torcedor do Curitiba. Aliás, ele é parecido com o Dirceu Krieger, considerado o maior jogador da história do Coxa. Dr. Breno, do TST lá em Brasília. Uma figura muito simpática também. Agora, Jamel, você não fala nada aí das baleias da Vila, do Juventus, que você ia iluminar a Rua Javari, você tá enrolando, né, Jamel? Tô precisando da sua força aí para trazer gente, né? Você falou bem, né? Eu sou juventino, né? Eu nasci no Tatuapé, aqui em São Paulo, né? Sou lá da Zona Leste e passei a minha vida de criança e adolescente dentro do Juventus. Eu ia lá sei lá, depois da escola e ficava até de noite, quando fechava, jogava bola, jogava tênis, jogava vôlei, bolinha de gude, fazia tudo no Juventus. E tem um carinho, né? Hoje, uma das funções que eu tenho, eu sou sócio de uma empresa de bilheteria, né? A Total Player, que a gente faz o sócio torcedor e a venda de ingresso, catraca aí de quase 70 clubes, e o Juventus é um deles. E tem esse carinho especial pelo Juventus. E teve sim uma época, lembra que a gente conversou de iluminar a Rua Javari para poder ter jogos à noite. Mas o pessoal lá da Javari é muito raiz, né? O pessoal quer jogar de quarta-feira à tarde, de domingo de manhã, comer o canole lá do seu Antônio. E não quer iluminação não, Milton. Quer deixar a Javari do jeito que tá lá. E não tem como reformar a Javari não. Transformar em arena, esse negócio. É a frase, né? Que a torcida do Juventus fala, né? Que é, eu odeio o futebol moderno, né? Então eles querem como antigamente. Isso é muito legal. Agora, o Jamel, quando eu falo com você pessoalmente ou no ar, eu não consigo esquecer do Zubizarreta, Andoni Zubizarreta. Eu tinha horror dele, né? Nome bonito, goleirão meio impoluto e tal. Mas depois daquela entrevista eu fiquei Zubizarreta Futebol Clube, viu? Mas eu te ensinei a falar espanhol, porque ele não estava entendendo nada do que você estava falando, né? Não, é verdade. Você tem um sotaque, né, do sul da Espanha, né, Milton? Né? Um sotaque andaluz, né? Mas o Zubizarreta é um cara sensacional, né, Milton? Porque a história que ele tem no futebol, né? Como ele é o maior goleiro, né? O mais conhecido, que mais jogou, apesar do Casillas, né? Ganhar a Copa do Mundo e tudo. O Zubizarreta é a referência, né? Como goleiro lá na Espanha. E a gente fez aquela entrevista no momento que ele me chamou. Porque depois que quando ele parou de jogar, ele foi pro lado de gestão, ele foi até o diretor executivo do Barcelona, naquele time do Guardiola, e a gente se encontrou, né? Aquela grande viagem que a gente se encontrou em Tóquio, que eu te guiei, parecia a escolinha, né? Eu te levando na mão no metrô de Tóquio, e ele era o cara do Barcelona, daquele time do Guardiola. E depois que ele saiu do Barcelona, ele foi para o Olympique de Marseille e me chamou para trabalhar com ele. Por isso que a gente teve aquela proximidade de poder fazer aquela entrevista, que foi muito legal. Até hoje ele me fala, quando a gente conversa, ele fala daquela entrevista que a gente fez junto lá. Que bom, que bom. E lá em Tóquio, né, quando nós fomos lá secar o Santos, perdemos de 4-0 do Barcelona, era para ter sido 11. Você sabia que o Daniel Alves, que morava no meu pedaço, a gente encontrava coincidentemente em restaurantes da região, e ele me contou que lá pelos 10, 15 minutos do segundo tempo, os 4 jogadores do Santos, que eu não vou nominar, procuraram a ele, Daniel, porque o Daniel é um brasileiro, né? Pô, pede pros caras parar de jogar aí, pô, tá louco, vai pegar, assim não vão perder de 11, 12, pega mal. E coincidentemente ou não, o time do Barcelona tirou o pé. Você sabia disso, que o Daniel Alves foi incumbido pelos santistas para parar de fazer gol no Santos? Bom, não sabia. Se ele te falou, a gente tem que acreditar, né, na história, porque muitas dessas coisas no campo ficam no campo, né? Ficam no vestiário. Não duvido que não tenha acontecido isso, mas eu falo o contrário, né, Milton? Se eu tô jogando no Santos, a gente tá metendo 4 no Barcelona, vem o Daniel Alves e fala pra mim, pô, Jamel, tira o pé,
Ah, meu, daí que eu ia acelerar mesmo, daí ia fazer 11, que nem você falou. Não tem essa, dentro do campo, não tem essa. Depois a gente conversa e bate papo, tudo. Mas são histórias do futebol, né? Lá de dentro e aquele jogo lá não tinha jeito, né, Milton? Quem jogasse contra o Barcelona podia fazer a seleção de 70, a seleção de 82. Aquele time do Barcelona era insuperável, né? Não tinha como. Mas foi bom, né? Porque o Santos foi campeão da Libertadores. Eu tinha muito orgulho, né? De estar ali, porque eu fui a convite do Kashiwa Reysol, né? Que foi o time que eu joguei no Japão, que o Santos jogou contra o Kashiwa Reysol, né? Na semifinal. E eles me convidaram, eu voltei, né, pro Japão, voltei lá para Kashiwa, fui lá na casa que eu morava, eles fizeram uma homenagem muito bonita para mim. E depois, né, o Santos jogando com o Barcelona, a gente pôde também tá junto, porque aquele time, né, era aquele jogo culminou com o sucesso daquele time de 2010, né, que eu estava como executivo de futebol lá, com o Laor, que a gente começou, e era aquele time do Santos, né, e o Luiz Álvaro, quando veio falar comigo sobre a contratação, né, para trabalhar como um gerente de futebol lá no Santos, ele falou: Jamel, para esse time aí, eu só quero que você não faça com que eu entre para a história do Santos como o presidente que caiu para a segunda divisão. Isso foi no finalzinho de 2009, né? E daí aconteceu tudo que aconteceu em 2010, né? O Neymar, ele falava assim: tem um menino lá, um filé de borboleta, tem um outro que é o 10 lá, mas falam que dorme no campo, tem uns 2 ou 3 jogadores que não falam nada lá e tal. E daí aquele time com Arouca, com Danilo, que depois ele veio contratado, o Alexandro, o Rafael Cabral, o goleiro, enfim, depois veio o Robinho, né? Aquele time de 2010 que encantou. E eu já não estava mais, né? Eu já tinha saído quando foi a Libertadores e depois quando foi o Mundial, mas eu me sentia muito orgulhoso daqueles meninos lá, porque no começo quem acreditou na gente foi aquela diretoria, né, do Santos, com o Dorival Júnior também, que agora está no Flamengo aí fazendo sucesso, mas o Dorival Júnior a gente já tinha trabalhado no Coritiba, né, e ele foi para lá. Então, aquela viagem foi demais. Pena que a gente não gravou. Eu tinha que ter gravado você em Tóquio, no metrô, perdidinho, né? Parecia que você estava no centro de Muzambinho, mas você estava em Tóquio, né? Olha aqui, ó. E você lá no trem-bala, no Monte Fuji, para o centro, Tóquio Downtown, entendeu? E você dizendo que, pô, esse trem-bala aqui que a turma fala, isso aqui é a mujana nossa lá, dá de 20-0. Como você, patriota, hein, Jamel? Nossos trens aqui caindo aos pedaços, você viu, o trem-bala japonês a 600 por hora do Monte Fuji até Tóquio. Foi rápido demais. Você dizendo que a mujana era melhor, pô. Tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Mas a diferença que dá, né? O Shinkansen que chama, né? O trem japonês, o Shinkansen, que é incrível, né? Se a gente tivesse um Shinkansen aqui, a gente fazia São Paulo-Rio em 1h10. No máximo. E você saía do já ameaçaram São Paulo... fazer. Já ameaçaram fazer aí, mas recuaram. Mas ficou só nos ameaços, né, Milton? Tinha que ter, né, cara? Para Belo Horizonte, para Curitiba, para Porto Alegre, São Paulo, Rio. E ele vai a 300 e poucos por hora, né? E a vantagem do trem, na Europa também é assim, porque, ao contrário do aeroporto, você sai da cidade, no centro da cidade, e chega no centro, né? Você tem essa facilidade toda. Mas vamos ver, quem sabe um dia, né, a gente consegue ainda ter um trem-bala aqui no Brasil, né? Mas vai para as próximas 600 gerações. Viu? Agora, ô Jameli, realmente, se eu não tivesse a tua mão amiga, eu estaria até hoje lá nos baixos do metrô de Tóquio. A sorte é que o Kei Hotel, o nosso hotel, era bem ali mesmo. Você saía do metrô e já entrava no hotel, né? Um hotel, aliás, maravilhoso também. Agora, você não sabe falar japonês. Eu tive que traduzir tudo para você lá, hein, Jamel? Não, é verdade, né? Você é um cara poliglota, né? Que você sempre fala. E foi igual a entrevista do Subizarreta, que você falou bem espanhol. Lá no Japão você falou bem japonês, né? Então você é um cara que... Quando eu tiver que viajar, eu já sei quem eu vou chamar. Porque o cara fala 14 línguas. O cara conhece vinho pra caramba. O cara come bem. Você é a companhia ideal pra viajar, pô. Mas pra falar, eu só falo português e malemar. Mas terminando... até porque o São Paulo Futebol Clube teu vai jogar aqui, você é um linguarudo. Aquela história que você contou do Rogério Ceni, todo mundo reverbera por aí, entendeu?
Então explica o que o Rogério fazia quando ele fazia uma defesaça. Não, a gente brincava, né, com o Rogério. O Rogério é um cara que eu tenho muito carinho, meu. A gente dividiu o quarto quando era moleque, né? Quando tinha 14, 15 anos, 16 anos, né? No Morumbi, eu conheço o Rogério antes do Expressinho do São Paulo, quando a gente era infantil. Então a gente brincava com o Rogério, né, quando ele fazia alguma defesa, né? Que hoje virou moda, porque hoje tá chato. O goleiro faz uma defesa, entra massagista, entra médico, fica chato pra caramba. Mas o Rogério, a gente brincava com ele quando ele fazia uma defesa boa, né? Ele caía falando que estava machucado, porque daí dava tempo, né, na televisão de passar o videotape, né? O lance ficava passando 4, 5 vezes e os comentaristas, o narrador falavam, olha a defesa do Rogério. Porque se ele fizesse a defesa e o jogo continuasse, ninguém ia falar, né? Então, mas você contou melhor, hein, dizendo que ele fazia uma grande defesa e ele ficava deitado lá, como se estivesse contundido e tal. E aí vocês, o jogo estava empatado ou coisa parecida, e eles falaram, vamos lá, levanta logo, rapaz, precisamos jogar e tal. E ele não levantava, que era para esperar a televisão reprisar um replay umas 5 vezes a defesa dele. Ele que foi um goleiraço, melhor do que o Zubizarreta. Não, eu também, a gente brinca com ele, mas não era assim não, a gente tira sarro dele, a gente bagunça, né, e eu gosto muito, né, de falar isso, porque as pessoas, né, têm uma imagem, né, não só do Rogério, mas dos jogadores, e a gente, fora do campo, né, é diferente, né, o relacionamento com a pessoa, do cara, no dia a dia, na hora de tomar um café da manhã, na hora de almoçar, numa viagem, e às vezes passa uma imagem que o cara é um cara mais sério, um cara mais fechado, mas o Rogério é um cara desses aí, um cara que joga tênis, joga bem tênis também, é um cara que a gente algumas vezes jogava tênis com o Tele, né? A gente jogava tênis com o Tele, Milton, tudo moleque lá no CT. E daí eu falava pro Rogério assim, cara, a gente ganha dele ou a gente perde, né, meu? Porque se a gente meter um 6-0, um 6-1 aí no Tele, daí no final de semana ele não põe a gente pra jogar, né? E para completar, no entanto, um momento emocionante e triste para você, né? Porque uma vez nos bastidores do terceiro tempo, no ar e tal, tinha um senhor lá, muito simpático, olhando pra gente com muito carinho e tal, e você no programa, e depois você disse, é o meu pai. Aí eu dei um brinde para ele e tal, etc. Mas tempos passaram, você voltou ao terceiro tempo, e você falou que ele tinha falecido. Foi a única vez que eu te vi emocionado, chorando mesmo. Milton, eu até hoje, né, cara, você fala assim, eu fico emocionado, né, porque o meu pai, ele era fã de futebol, foi sempre meu fã número 1, me acompanhava, ele ia de trem, de moto, de carro, de ônibus, ia me ver jogar, jogo no interior de São Paulo, jogo fora, ele foi um cara que foi muito presente na minha vida, né, e infelizmente, né, com a Covid, né, ele foi uma das vítimas aí da Covid, e como você falou, ele foi no seu programa umas 2 vezes, você muito simpático também tirou foto, cara, ele tinha aquela foto, ele mostrava para todo mundo, e aquela homenagem, né, que você fez para ele, até meus filhos, né, dando entrevista e falando sobre meu pai, eu guardo com muito carinho, né, a gente que teve perda, você também teve, né, uma perda muito grande aí recentemente, e a gente sabe, né, o quanto dói, né, a falta da pessoa amada perto da gente. E eu sou grato para você, a turma toda aí, o Cimate também, o pessoal da produção, pela aquela homenagem que fez pro seu Jamelão, né? Meu pai, que muitos jogadores, né? Até hoje, porque como ele era muito presente, o pessoal fala, pô, que saudade do seu Jamelão, que ele ia lá no vestiário e tava junto, jogador do São Paulo, do Santos, e foi muito bonita, né, Milton? Foi muito bonita, e realmente eu chorei, fiquei emocionado, porque eu nunca esperava. Primeiro que eu nunca esperava ser jogador de futebol profissional. Depois nunca esperava ter a carreira que eu tive, jogar em seleção e tal. E nunca esperava depois estar com você e estar com as pessoas aí comentando agora. Então era uma coisa que eu via que o meu pai se realizava, né, também um pouco nesse sonho que a gente tinha de ser jogador de futebol, primeira coisa, né? Ele sempre jogou, meu pai era goleiro, ele tinha a camisa igual a do Leão. Eu não sei se você lembra, ele era aquela camisa listada, né, zebrada do Leão, meu pai jogava. Então, eu fico muito grato a você pelaquela homenagem, ao pessoal todo aí da rádio, da TV, por fazer essa homenagem pro meu pai. E olha, completando, não é falsa modéstia, não. É que eu conheço mesmo. Eu tô com o fone no ouvido desde 1969. Então, quando eu tô falando com alguém, eu tenho percepção se ele tá triste, se tá com pressa, se tá alegre, se tá feliz e tal.
Entendeu? E também vejo, quando é esportivo também, sabe? O cara começa ali e tal, eu escuto ali um minuto, assim, não presta, isso não tem futuro, não tem conserto. Isso é bom. Esse é bom. E normalmente eu acerto, viu? Porque de microfone e fone no ouvido eu entendo um pouquinho. Agora, você tá muito fluente, cara. Você tava na Rádio Bandeirantes no terceiro tempo da Band, você tava muito travado. Agora você tá fluente, você tá muito melhor do que aquele tal Mauro, não sei o quê, Mauro Betti, que não sabe nada de futebol. Um grande abraço para você, muito obrigado. E eu te salvei em Tóquio. Nunca se esqueça disso. Não, beleza, muito obrigado pelos elogios e eu fico contente, né? Eu sempre falo que a minha passagem aí pela Band, hoje eu continuo comentando, né, em outros canais, mas com o que eu aprendi com você, com o Silvério, com o Zaidan, né? O Zaidan me dava uns toques que eram impressionantes, né? Então eu sou muito grato a todo o pessoal aí. E, claro, né? Olha, essa história de toque, se deixasse você sozinho, você devia, nem em toque você ia estar na Austrália, na China, em algum outro lugar, menos aqui em São Paulo, viu? Não, olha, aquele aeroporto também lá de Tóquio é grande demais. Golei até o Kennedy de Nova York, cara. Então, eu monoglota total. Inclusive as viagens que eu faço, até ultimamente raras viagens, é filho meu que me conduz. Entendeu? Eu não sei nada. A única coisa que eu sei fazer é falar português no microfone e malemar. Um grande abraço para você e tudo de bom, viu, Paulinho Jamel? E viva o Juventus! Viva o Juventus, Milton, obrigado. E o time que você falou é o Santos Moby Dick, não é o Santos Baleia, é o Santos Moby Dick lá de Santos, do basquete. Mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa lá no Oceano Atlântico de Santos. Beleza, Milton. Um abraço a todos aí. Bom domingo. Obrigado, Jamel. Muito obrigado.